Deus. Amém, irmãos? Graças, paz, boa noite para todos. Amém? Antes de iniciar aqui a palavra, quero fazer uma divulgação aqui para o pessoal que está no YouTube. Você que está no YouTube, nas redes sociais, quiser adquirir o nosso livro, Os Sete Olhos de Deus, um livro bacana, que vai trazer muito entendimento bíblico, profético e espiritual para a vida de vocês. Está aqui. São imagens coloridas, tem muito hebraico, muito grego. Tá dando certo aí, Job? Lá? Tá? E aí, pessoal, deixa eu fazer assim. Aqui fica melhor. Colorido, Sete Olhos de Deus, para edificar a vida de vocês. Um livro que vai falar sobre dons espirituais, visão, revelação, profecia, palavra de conhecimento, tudo isso. Link para você comprar o livro está nas descrições, 348 páginas de muito conteúdo, tá? Irmãos, vamos lá. Hoje, eu nem vou dizer que isso aqui é uma pregação, mas é e não é. Como a gente ainda não tem nem um ano que está aqui nesse local aqui, né? Essa igreja. Muitos de vocês que estão aqui presencial, e eu também acredito que às vezes na rede social, no YouTube também, muitas pessoas não conhecem aquilo que eu vou falar aqui hoje em forma de um resumão. Porque agora todos esses cultos que nós teremos aqui, na quarta e na quinta-feira até outubro, nós iremos falar sobre este assunto. Na quinta e no domingo, tá? Na quinta e no domingo nós iremos falar sobre esses assuntos, que é o Yom Kippur. E o Yom Kippur, para você que está procurando na internet, que dia que vai ser no dia 1 para o dia 2 de outubro. Você vê que a gente está bem adiantado. Mas por que eu tenho que dizer isso? Porque no dia 23, que dia, irmãos? 23 de setembro, anota isso aí, para você não esquecer. No dia 23 de setembro, nós iremos começar um propósito de 10 dias de oração, aqui na igreja. E aí aqui na igreja vai funcionar como? Nós vamos fazer 5 dias nessa congregação, e 5 dias na outra congregação em Aparecido de Goiânia. Já combinamos lá com a pastora Rafaela para a gente fazer isso. Então 5 dias nós vamos fazer. O importante é que vai ser assim. Aí vocês aqui da igreja e aqui do bairro vão poder vir aqui, e depois 5 dias a gente dedica lá. Mas independente disso tudo, vai ser transmitido pelo YouTube. Quem pensar assim, mas e os outros 5 dias que não vai ter aqui? Você acompanha pela internet. Vai orando de lá. Por quê? Porque no dia 23 vai ser o primeiro dia do ano novo bíblico. É o que a gente chama em hebraico de Rosh Hashanah. Diga comigo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Os 10 primeiros dias do ano novo bíblico. E por isso que vai ser 10 dias de oração. Aí o último dia, a gente vai culminar no grande jejum do Yom Kippur, que vai ser 24 horas que a gente vai fazer de jejum aqui na igreja. Então 24 horas nós vamos ficar aqui dentro da igreja, irmão. Todo ano a gente faz isso. E aí quem quiser vir participar presencialmente, vem. Quem quiser participar de casa, venha. O ruim é que esse ano está dando numa data não tão boa, que vai cair no meio da semana. E aí eu já sei que o déficit vai ser lá embaixo, porque as pessoas trabalham. Eu entendo isso, sei. Mas eu, como pastor de igreja local, e também por estar vivendo no ministério tempo integral, vou estar aqui essas 24 horas. Vai trazer até colchãozinho, traz negócio para dormir aqui, vai ficar aqui, 24 horas, em consagração nesse jejum
para Deus dar novos decretos de bênção e de vitórias para a vida das pessoas. Então, quem quiser vir participar presencial, pode vir, não tem problema algum. E aí também, até lá, tem quase um mês, né? A gente vai decidir se a gente faz aqui nessa igreja ou lá na igreja de Aparecida. Nós vamos ver qual que é o lugar melhor. Mas até lá eu vou avisando vocês, certo? Quando a gente fala Yom Kippur, irmão, a tradução dessa expressão hebraica é o dia do perdão. Diga comigo, Yom Kippur significa o dia do perdão. Qual é a visão cristã para isso? É isso que a gente quer falar hoje. O dia do perdão não é todo dia, não é toda hora que eu peço perdão para Jesus Cristo? É, irmão. Essa festa, né, porque é uma festa bíblica, Jesus cumpre ela todos os dias. Só que quando a gente fala assim, o dia do perdão, se torna uma coisa meio genérica. Achar que é só o dia de Deus perdoar a nação de Israel, no caso. Mas não é, irmão. Tem vários outros pontos, que é o que a gente extrai nesses dias, que é o que eu vou falar aqui em poucas palavras. Hoje a gente vai fazer o quê? Um resumão. Eu vou dizer para você os pontos principais, e olha que vai faltar coisa aqui ainda. Eu vou dizer para você os pontos principais do que é, ou que representa o Yom Kippur no mundo espiritual, para nós nos dias de hoje. E detalhe, durante domingo eu vou trazer uma outra mensagem, domingo, quinta, até nós chegar no dia. Eu vou pregar sobre várias coisas desses assuntos aqui. E não só eu também, outros obreiros vão estar ministrando também. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, que o Yom Kippur é o dia de afligir a alma. Joab, põe a primeira imagem aí, no telão. Põe essa imagem aí. Eu fiz umas imagens, criei umas imagens lá, para você ver. Para tentar, né, irmãos, trazer para você entendimento. Olha o meu esboço aqui, tem 10 folhas. Não dá tempo de eu explicar tudo isso. Então eu vou, como disse para você, eu vou fazer um resumão aqui, certo? Em Números 29, versículo 7, diz assim, no dia 10 desse 7º mês, terei santa convocação e afligirei a vossa alma. No dia o quê? Diga comigo, no dia 10. Aí é o 10º dia. Então, aqui para nós, para o nosso calendário de hoje, no dia 23 de setembro, vai ser o dia 1º, vai ser o ano novo bíblico, ou seja, o primeiro dia do ano, dentro do calendário da Bíblia, ok? E aí aqui ele está falando esse texto, e no dia 10, vocês vão ter essa santa convocação, é dia de afligir a alma, porque é o dia do Yom Kippur. Estou explicando para você, resumindo o que eu acabei de ler para você aqui, certo? E aí nós temos aqui duas palavras, initem e também nefesh, afligir, humilhar, subjugar o quê? A alma, a nossa vida interior. Então, o Yom Kippur é o dia máximo. Inclusive em Israel é feriado nacional. É o feriado que todo mundo sai das suas cidades e vai para lá. Jerusalém, então, fica lotada de judeu nas ruas, de frente das sinagogas, orando e buscando a Deus para tudo, irmão. Para tudo. Porque é o dia em que Deus vai liberar uma sentença de vitória para a nação toda. Só que dentro do entendimento espiritual, que é o que nós vamos destrinchar durante esse mês todo de setembro, que tem muitas bênçãos que nós podemos extrair até nos dias de hoje.
Bem possível, eu já sei também que não vai dar tempo da gente pregar sobre todos os assuntos, todos os pontos, mas nós vamos pegar os pontos principais para falar. Porque além de Yom Kippur, 2 dias antes do Yom Kippur, é Yom Teruah. Yom Teruah significa festa das trombetas. E trombetas, irmãos, ou a festa das trombetas, a correlação para o cristão hoje, sabe o que é? O arrebatamento da igreja. Aí eu tenho que também, pelo menos um dia ou 2 dias aí, falar sobre isso também, que é o que antecede o Yom Kippur. Depois do Yom Teruah, do toque da trombeta, inclusive quando Paulo diz assim, ao soar da última trombeta. Qual é a última trombeta? É a 100ª trombeta, é o 100º toque que se dava. Aí o 100º toque que se dava é para entrar o Yom Kippur. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar essa teologia, pegar esse entendimento e destrinchar para explicar também sobre o arrebatamento da igreja e qual é a relação dela com o Yom Teruah, com o Yom Kippur. Olha como é complexo, principalmente para vocês aqui que estão ouvindo pela primeira vez isso, mas isso a gente já faz, sei lá, uns 10 anos, que a gente já guarda o Yom Kippur, mas eu tenho que tentar falar de uma forma que você entenda. No Yom Kippur, como é um dia de afligir a alma, um dia de humilhar-se diante de Deus, eu anotei aqui Joel capítulo 2, eu vou lendo aqui, você não precisa abrir não, porque eu vou sair correndo, tá? Em Joel no capítulo 2, irmãos, versículo 12 ao 18, diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimento e libação para o vosso Deus. Olha o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Então, está tudo ligado a essas coisas que eu estou falando aqui. Convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva dos seus aposentos, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa, Senhor, o teu povo, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem, porque diriam entre os povos, aonde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Toda essa leitura que eu fiz aqui desses versículos de Joel, são linguagens proféticas, poéticas, que tem a ver tudo com Yom Kippur. Congregai o povo, juntai o povo, orai, jejuai, rasgai o coração e não as vossas vestes, junta todo mundo, vai chorar, porque quem sabe Deus vai se arrepender. Esse é o propósito. E não vai dar nem tempo de eu aprofundar para falar o que é Deus se arrepender aqui e voltar atrás. Aqui ele está falando de sentenças, de maldições que Deus poderia liberar sobre o povo, mas o povo entra em arrependimento, em jejum, para reverter essas situações. Ele ainda está dizendo, quem sabe Deus volta atrás, e no lugar da desgraça prevista, Ele deixa uma bênção para vocês. Mas eu tenho que fazer o quê? Rasgar o meu coração, não as minhas vestes. Eu tenho que jejuar, tenho que humilhar, tocar a trombeta, ou seja, dar um alarde, chama as pessoas. O Yom Kippur é esse dia que os judeus todos se juntam
para chorar na presença de Deus, para Deus dar um ano para eles de bênção, de vitória. Então, todos os anos eles fazem isso, tá? Eu anotei aqui também no meu esboço, irmão, irmã, lá em Esdra, também, nós temos aqui, Esdra 8, 21, diz assim, inclusive falando da restauração do povo, né? Então apregoai ali um jejum, junto ao rio Arvá, para humilharmos diante da face do Senhor, para que Deus nos dê um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para tudo aquilo que nós temos. Outra expressão aqui de afligir, de humilhar, de subjugar sua alma. Vamos marcar um jejum para a gente afligir a nossa alma. Então, o Yom Kippur, ele também é um dia em que nós dedicamos para nos humilhar diante de Deus. Um comentário dentro do entendimento judaico, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, é também o dia de aflição da alma. É entendido como um jejum total, abstinência dos prazeres, arrependimento coletivo e confissão nacional, onde o povo todo se juntava para se arrepender. Dentro do entendimento cristão, o Yom Kippur aponta para Cristo, o nosso Yom Kippur eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Ele é a expiação perfeita. Ele é a aflição da alma manifestada. Hoje significa o quebrantamento, o arrependimento sincero e a convenção que nós geramos no nosso coração. Põe a próxima imagem aí, Job. O Yom Kippur também, irmãos, é chamado o dia do face a face com o Senhor. Você percebe aqui que aqui tem um sacerdote, ele está aqui diante da Arca da Aliança, uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez no ano. O sacerdote entrava diante da Arca da Aliança para falar com Deus. Sabe que dia que era esse? Yom Kippur. Uma vez por ano. Então esse dia também é chamado o dia do face a face com o Senhor. Então aqui, na hora que o sacerdote entrava na presença de Deus aqui na arca, quando ele saía do Santo dos Santos, ele abençoava o povo e falava: este ano é o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Senhor aceitou o arrependimento de vocês, o quebrantamento, e está liberando bênçãos para a vida de vocês. Segundo a tradição, quando Deus não aceitava, e a gente não vê relato na Bíblia, o sacerdote que entrava aqui na presença de Deus, ele morria. Ele morria lá dentro do Santo dos Santos, se Deus não recebesse. Porém, não há relatos. Aí também não dá tempo de eu fazer a explicação das roupas do sacerdote, mas eu vou só citar para você rapidinho. Lá na orla da veste do sacerdote, tinha um sininho feito de romã. Romã, aquela fruta que a gente conhece. E ela ficava bem sequinha. Conforme o sacerdote andava, batiam na outra e ficava fazendo um barulhinho de sino. O sacerdote, o sumo sacerdote que estava lá dentro da presença de Deus, os outros sacerdotes no outro compartimento, que era o lugar santo, eles ficavam ouvindo. Se o sacerdote estivesse fazendo barulhinho é porque ele não estava morto ainda. E aí, segundo a tradição, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, se amarrava até uma corda sobre a cintura dele, porque se ele morresse, eles tinham que puxar eles não poderiam entrar lá, senão eles morriam também. Mas, dentro do entendimento bíblico, ou seja, dentro da Bíblia, não há nenhum relato específico de que isso aconteceu desse jeito, mas tinha todos esses cuidados assim. Então, esse dia é o dia do face a face com Deus. E aí nós temos aqui a palavra carporete, que é a tampa da Arca da Aliança. Isso aqui, ó. Aonde os querubins estão sentados,
aonde a Shekinah, ou Shekhinah no hebraico, vinha, se manifestava e a voz do Senhor era audível aqui, ó. Deus falava diretamente com o homem aqui, face a face com ele. Na nuvem de glória, Deus falava. Então, a palavra carporet, que é propiciatório, que a gente chama, ou tampa da Arca da Aliança, era onde se colocava o sangue dos animais e tal. Uma tradução bem simples e bacana significa assento de misericórdia. Essa palavra carporet, ou assento da graça de Deus. Porque aqui, neste lugar, é onde Deus iria manifestar a misericórdia dele e a compaixão dele, falando com o homem. Então, nós temos aqui a tampa, o propiciatório, o lugar da expiação, mas também é traduzido como assento da misericórdia. Panim representa a face, a presença de Deus, ou seja, por isso que fala o dia da face, do rosto. Rosto também, que é panim, a palavra, significa presença. Então, aqui o sumo sacerdote via o rosto de Deus face a face. Estou citando para vocês apenas resumo. Aí, qual é o entendimento? Nos próximos cultos, tudo isso que eu estou falando para você aqui, nós vamos pegar pontos e explicar melhor. Explicar bem melhor. Vou ler só um versículo, tem vários aqui que eu anotei. Vou ler só um versículo para vocês sobre isso aqui. Levítico capítulo 16, versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca da aliança, para que ele não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Fala para ele não entrar toda hora não. Então eles entravam uma vez no ano, uma vez só. E ele tinha que entrar com sacrifícios, com oferta, com quebrantamento, com jejum, para que Deus viesse dar ali uma bênção, deixar que os decretos, as punições do povo fosse tudo julgadas por Deus. E nós vamos ver isso agora, sobre esse dia ser um dia que Deus decreta juízos das sentenças. Põe a próxima imagem, ó. Vou correr, irmãos. É também, como eu já li para vocês, dia de Mikra Kodesh, convocação santa. Levítico 23, 27, eu já li, mas vou reler para você novamente. Mas aos 10 desse 7º mês, será dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, e ofereceis ao Senhor oferta queimada. Aqui é uma imagem das pessoas se reunindo, se juntando, para fazer uma congregação, para buscarmos o arrependimento, o aquebrantamento, para Deus liberar novos decretos de vitória, de conquistas, para a vida, no caso aqui, para a vida deles, e nós vamos fazer isso para buscar pelas nossas vidas, tá? Então, no jejum, normalmente essa comunidade entra num estado de introspecção, olhar para dentro de si mesmo. Oração, reconciliação, arrependimento, para que eles então possam receber a graça de Deus. Dentro de uma visão cristã, Jesus é o cumprimento final. O jejum aqui aponta para a humanidade que abre espaço ao arrependimento verdadeiro, à reconciliação pelo sangue de Jesus. Põe a próxima imagem, ó. O Yom Kippur
também é chamado o dia do grande chofar. Olha o homem tocando o chofar aí, ó. Chofar é esse chifre de carneiro, que esse daqui é de boi, aquele outro, esqueci o nome do animal. O verdadeiro chofar, cadê o nosso pequenininho aqui, ó? O verdadeiro, não é esse grandão aí não, tá? O verdadeiro é um parecido com esse aqui, ó. É o pequeno, que é o chifre do carneiro pequeno. Mas também tem esses aqui que é comum hoje. Mas o original se tocava... Isso aqui que é a trombeta do Apocalipse, tá, irmão? Quando você vê lá, lê, e o anjo vai tocar a trombeta, é isso aqui que ele vai tocar. A trombeta é isso aqui. Chofar no hebraico ou no original. O que a gente vê, eu mesmo que fui pentecostal a vida toda, quando eu era mais jovem, eu via meu pai falando, aí eu via as imagens dos anjos, tudo com aquelas trombetas de trompete, né? Trompete de metal. Tem nada a ver com aquilo. É isso aqui que ele toca, ó. É o chifre do animal. Então a verdadeira trombeta que o anjo vai tocar é parecida com essa daqui. Então imagina no mundo espiritual, que é infinitamente mais poderosa, intensa do que isso aqui. Então, o dia do grande chofar. Aí a gente vai, eu vou ter que pregar lá de Yom Teruah, né? Porque o grande chofar é a última trombeta que se toca. É o 100º toque. Que chama as pessoas para o dia do perdão, do arrependimento. É a tomada de posse das bênçãos maiores que existe. Aí eu vou ter que explicar isso para vocês numa pregação. Então, a palavra chofar significa trombeta e também significa chifre de carneiro. Chofar, ou gadol chofar, gadol chofar. Gadol significa forte, grande, poderoso, porque era um toque comprido, um toque longo, o último toque. E aí a gente vai explicar isso tudo para vocês em uma dessas ministrações que virá. Espero que você esteja entendendo. Para quem é novo, irmão, é difícil entender, eu sei. Mas com mais dedicação, qualquer coisa que você chega em casa, reassiste esse vídeo, vocês estão aqui presencialmente. Fica atento nas outras pregações que virá, para que você absorva o máximo dessas revelações. Isaías 27, versículo 13, diz assim, ó: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Olha Isaías, e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram deserdados para uma terra longe, distante, a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Esse toque vai chamar os judeus, o povo, a igreja, para adorar a Deus em Jerusalém. E aí nós temos tanto a diáspora, que a gente vai falar agora disso, o toque, que chama diáspora, e também a visão espiritual cristã, milenista, de que esse toque vai fazer com que a gente entre nos céus, ou entre nessa dimensão. Tem tanta coisa para falar sobre isso aqui, que também não dá tempo de explicar tudo isso. Mas isso acontece nesse período de 10 dias, nesse período do Yom Kippur, é que acontece tudo isso, tá? O nosso propósito aqui, irmão, não é ser judeu. A gente já recebe o apelido de judaizar a igreja, mas o nosso objetivo não é isso. O nosso objetivo é analisar o contexto espiritual, absorver as revelações que cabe a gente receber e se beneficiar disso. Porque são coisas que foram criadas por Deus na eternidade e foram coisas para serem eternas. Não é porque eu aceitei Jesus, não preciso mais disso, não. Existem revelações bíblicas aqui que eu vou compartilhar com vocês, de verdades espirituais, que se você se encaixa nelas, você recebe grandes bênçãos. Esse é o nosso propósito, tá?
Então, aqui é uma delas. O grande chofar anuncia a redenção messiânica, a reunião do Israel dispersos e o fim também do exílio. Dentro de uma visão cristã, aponta para a ressurreição e para o arrebatamento, que é isso que eu vou explicar para vocês numa outra ministração, só para falar disso, para o arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, inclusive em Tessalonicenses fala, com alarido e voz de trombeta o anjo vai vir. Imagina tu, irmão, um anjo com voz de trombeta, como que seria? Então, nós vamos estudar sobre tudo isso. E ele fala sobre o arrebatamento, a vinda de Jesus, todas essas coisas. O Yom Kippur, irmão, põe a próxima, Jora. O Yom Kippur também é conhecido, ou também é chamado. Está vendo que não é só o dia do perdão? E olha que tem coisas aqui, eu nem anotei nesse esboço aí, que a gente vai deixar para ministrar nos próximos dias. Mas eu estou colocando aqui os principais nomes para você. O Yom Kippur também é conhecido como o dia do servo sofredor, que é uma profecia messiânica. Nós temos aqui a palavra Evert, que é servo, sofredor. Olha o que significa o sofredor: o desfigurado, o arruinado. E aí eu vou ler o texto para você entender tanto Evert como essa palavra também aqui, que é nazar, aspergir, borrifar. Olha aqui, Isaías 52. Isaías 52, versículo 13 e 15, diz assim, ó: e eis que o meu servo, está falando uma profecia messiânica de Jesus, procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, a sua figura, mais do que qualquer outro filho do homem. Assim, ele borrifará muitas nações. Aí a palavra borrifará, nazar, nós temos aqui, aspergir, que é o que o sacerdote, inclusive, pegava o sangue do animal e fazia isso, diante da Arca da Aliança ou diante do altar, aspergia. Aqui o servo sofredor, ou ele borrifará, está ligado diretamente à morte de Jesus, o seu sangue que foi derramado para fazer o quê? Borrifar as nações. Purificar as nações, limpar as nações. Aí isso tem a ver com o sangue de Jesus. Por isso que também, por isso que o nome principal é Yom Kippur, o dia do perdão, porque através do servo sofredor, do sacrifício de Cristo, que também não vai dar nem tempo de a gente entrar em detalhes e detalhes aqui durante esse mês, mas aqui você já está entendendo tudo. É esse dia aqui, é o dia do servo sofredor. E o que a gente faz nesses dias também do Yom Kippur? A gente pega todas essas revelações bíblicas, e é lógico que a gente não vai conseguir processar, viver, a gente tenta trazer para os nossos dias de hoje. Lembrar da morte de Jesus, do que Jesus fez por nós, do perdão que Ele nos oferece, e nos humilhar diante de Deus, pedindo a Deus uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo decreto de vida, pedindo ao Eterno que mude completamente a nossa história. É para isso que serve esses dias, tá? E aí lembrar do servo sofredor que é Jesus. Alguns comentaristas judaicos acreditam que o servo sofredor, ele apresenta na figura de Israel como nação, que será aquela nação, no caso, que vai sofrer com as prisões, com os exílios. E outros falam até
de um Messias. A gente sabe que os judeus, um monte deles estão esperando um Messias para governar eles. E é outro assunto também polêmico, que se a gente fosse entrar, horas e horas discutindo isso. Mas dentro do entendimento cristão, nós já sabemos quem é esse servo sofredor, já cremos que é o próprio Jesus, que Jesus cumpriu, porque ele ficou desfigurado. E ele aspergiu muitas as nações. E se a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, nós vamos encontrar uma resposta para isso. O Yom Kippur também, irmãos, põe aí, Joab, a próxima. É a diáspora de Israel. É quando Israel... E assim, aqui é um ponto também complicado dentro da teologia, porque isso diverge muitos pensamentos. O Israel, aí a gente vai, para ficar mais fácil de você entender, existe o Israel nação, povo judeu, e o Israel espiritual, que representa toda a igreja, inclusive judeus também, que aceitaram Jesus, que reconhecem Jesus como Messias. Então, quando a gente lê esses versículos, essas duas revelações, elas ficam a critério de você captar e você entender quais são. Mas em Ezequiel 36, 24 ao 26, diz assim, ó: eu vos tomarei dentre os gentios, e congregarei todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então nós temos aqui, dentro desse entendimento, o reunir, o cavardes, né? Reunir, o ajuntar, e também o taher. Taher significa limpar e purificar. Está falando de Israel, da nação de Israel, voltando para se juntar e se tornar o povo de Deus. Nesses dias aí, irmão, não queria nem falar isso, mas vou falar, para enriquecer um pouco aqui o entendimento. Nesses dias de guerra aí que Israel teve com aquele grupo terrorista lá, eu não vou falar o nome, para não dar problema aqui no YouTube, o que mais teve foi comentário de crente de vários pontos de vista. Israel nem é o povo de Deus, o Israel hoje. Aí começaram a falar, porque Israel é isso, aquilo outro, é um povo pecador, o povo quer saber de Jesus, e nem quer saber também do Deus deles. Isso é uma verdade? É, também. Mas não é uma verdade absoluta. Há uma onda crescente, irmãos, de judeus se convertendo a Jesus. Há uma onda no Brasil, então, está muito forte, as igrejas, ou as sinagogas messiânicas, que acreditam que Jesus é o Messias. Ou seja, há um movimento muito grande também desse povo. E outra coisa, irmão, por mais que o Israel hoje, como nação política, eles não estão focados no Senhor, em Deus, em buscar a Deus, porque a quantidade de judeus que tem que praticam o judaísmo é muito pouco, viu, irmão? Isso é verdade. Mas eles têm um negócio com Deus, que quando Deus chama, vem a galera toda, irmão. É um avivamento que acontece, daí eles vêm. Se você ler a Bíblia, a história de Israel sempre foi assim. Eles distanciam de Deus, de repente um avivamento vem, e está todo mundo crente de novo. É basicamente isso. Então, em vez da gente ficar querendo puxar partido político para um lado e para o outro, vamos olhar e analisar dentro de um discernimento espiritual do que está acontecendo em Israel. E Israel, tá bom, se eles hoje não querem saber, se estão virando as costas para Deus.
mas sempre em todas as profecias há o tal do remanescente. E o remanescente, assim, é uma parcela pequenininha de um grande todo. Sempre tem um remanescente. E é do remanescente judeu que floresce toda a nação. Sempre foi assim. E por que hoje não vai ser assim? Está aí a nação toda corrompida. Um remanescente que tem lá, que continua fiel, continua crendo, é o que vai acender tudo. Se eu tenho essa visão, para que eu vou ficar, então, tomando o lado, partido para um lado e para o outro? Se o negócio tem que ser visto espiritualmente. Difícil, né? Dentro de uma visão cristã, a diáspora cumpre-se espiritualmente no novo nascimento do cristão, que se junta a Cristo, que se junta a Deus e se junta à congregação. Em Cristo recebemos um novo coração, uma nova carne, e o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Porque na diáspora, como nós estamos vendo aqui, os judeus voltando para Israel, o senso e o sentimento de coletividade, de buscar a Deus, de cultuar, volta. Aí aquele coração duro, aquele coração de pedra é quebrado. E Deus dá um novo coração. Isso acontece nos dias de hoje para nós. Essa diáspora toda vez está acontecendo, de gente que está afastada de Cristo e de repente, por uma ação do Espírito Santo, volta. É o tal do desviado que volta para Jesus. Então essa diáspora vai acontecer e acontece também no nosso meio, que não somos judeus, mas somos o povo de Cristo. Essa diáspora acontece todos os dias. Então, no Yom Kippur, é dia da gente pedir isso a Deus. Deus, dá um novo coração para a gente. Deus, tira o coração de pedra do meu filho e da minha filha. Traz ele de volta, traz ela de volta. Então, é dia também de voltarmos. Olha, põe a próxima aí, João. Como eu disse para vocês, isso aqui não é uma pregação, estou só explicando para vocês. Explicando os nomes, né, que se dá o Yom Kippur. O Yom Kippur também, ele recebe, aí é só mais raro um pouco. Os judeus têm um negócio chamado de ano sabático. Do quê? Ano sabático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anos eles trabalham. No 7º eles têm que descansar. E a terra vai descansar. O jubileu, as 7 bênçãos do jubileu, acontece quando completa-se 7 anos que eles descansaram, ou 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 é quanto, irmão? 49. No 50, no próximo ano, vai ser jubileu. E jubileu, nesse ano sabático, é um ano também, e no 7 também, nos 7 anos comum, nós temos um negócio chamado Shemitah. Diga comigo, Shemitah. Estava até falando com uns irmãos agora essa semana sobre isso. O Shemitah. O Shemitah é o ano sabático. Tem um ano sabático comum, mas tem um ano sabático com o jubileu. É isso que eu quero que você entenda. E aí no Shemitah, a palavra Shemitah do hebraico para o português significa libertação. Significa o quê? Nessas bênçãos, irmãos, primeira coisa que se proclama, se declara é liberdade. Eu vou ler o versículo para você agora. O retorno das possessões. Sabe como é que isso se dá? Essas duas coisas aqui, inclusive. Eu vim e comprei um lote da irmã Maria. Até que a irmã Maria. Irmã Maria, quanto que é o lote? 500 mil reais. Paguei. É meu. Passa, Shemitah 1, Shemitah 2, Shemitah 3, Shemitah... No 7º Shemitah, 49 anos depois, quando vi no 50, o próximo ano na sequência,
a irmã Maria tem que me devolver o lote. Ela vai me devolver, me restituir esse lote. Então, é chamado de retorno das possessões. Porque Deus vai restituir as famílias. Então, nesses 49 anos, talvez eu fui para um lugar, me perdi, não prosperei, ou o meu filho, a minha geração, eu morri, sei lá, e o filho ficou. O filho tem direito de vir reivindicar a posse dele. E assim acontece, essa mudança acontece em toda Israel. O dono original toma de volta a posse. Você sabe, irmãos, que tem algumas nações, como Singapura, eu estava estudando um tempo atrás, Singapura, eles não têm mais direito à propriedade, eles mudaram lá. A pessoa compra a posse do governo. Aí também já é um outro esquema, porque se for fazer isso no Brasil, tu confia nos políticos do Brasil? Singapura é isso aqui, perto do Brasil. Isso é uma moelinha de galinha, perto de um frango todo. O Brasil é grande demais. Mas Singapura, o país está rico e prosperou, e uma das políticas é essa: a pessoa não tem mais a propriedade, ele tem a posse, ele compra. Então ele compra, ele meio que aluga isso. E depois, se morrer, não passa para as gerações. Vai voltar para o governo então vai repassar isso para outra pessoa. E isso tem feito com que o país venha prosperar, o país venha frutificar, traga um monte de benefícios aí. É mais ou menos, é uma forma distante do que Deus tinha proposto para Israel naquela época. Então é o ano de eu ter as posses devolvidas, tá? E então é um ano também que a gente declara restauração familiar, retorno, ou repouso total e provisão divina, porque nesse ano, por exemplo, a gente recebe lá a última bênção tríplices, tá? Como é Shemitah e é ano sabático, eu não posso arar a terra, não posso cavar a terra, não posso plantar, porque nesse ano Deus vai me surpreender. Olha a dinâmica deles. Deus vai fazer a terra brotar, a novidade da terra. Como eu não vou trabalhar, vai ficar a cargo de Deus fazer a terra produzir, entre aspas, por si mesmo. Então eu vou viver daquilo, ou seja, aquilo que nascer no Shemitah, na época que a terra está descansando, é o que vai ser o meu salário. E aí eu vou ler o versículo para você, só para não ficar nas minhas palavras. Levítico 25, do 10 ao 15. Santificarei o 50º, ou seja, o 50, e apregoarei a liberdade da terra, ou seja, quem tem a posse da terra vai devolver para o dono original. É isso que ele está falando, que é o que eu expliquei para vocês. De todos os seus moradores, ano de jubileu será para vós. Tornarei cada uma para a sua posse, para a sua terra, para o seu pedacinho de terra, e cada um retornará para a sua família. O ano 50º será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis a uva das separações, porque é jubileu. Jubileu é santo, e será para vós também. A novidade do campo, olha o que eu falei, a novidade do campo vocês comerá. Neste ano de jubileu, tornarei cada um para a vossa posse, e quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou ao vosso compadre, da mão do vosso próximo, ninguém vos engane o seu irmão. Conforme o número dos anos deste jubileu, comprarás ao teu próximo, mas conforme o número do ano das colheitas, ele venderá para ti. Ou seja, era proibido comprar e vender nesse ano, tinha que ser o ano fora.
E aí, esse entendimento do jubileu, e aqui nós temos as 7 bênçãos do jubileu, inclusive a palavra jubileu, que significa também trombeta, ovel. Eu acho que eu vou ter que pegar um dia dessas ministrações que vai vir, só para me falar das bênçãos do jubileu. Inclusive o último Shemitah, e assim, Shemitah como é libertação, há uma crença maior ainda dentro do entendimento judaico, de que todo ano Shemitah, Deus começa a fazer coisas a níveis nacional ou mundial nos países. Eu estava comentando com o pessoal essa semana sobre o Shemitah, como eu estava dizendo para você. Um cara escreveu um livro, que se eu não me falha a memória em português, vai ser O Segredo do Shemitah. Ele começou a olhar o que aconteceu no mundo durante, sei lá, uns 50, sei quantos anos aí atrás. Períodos na história mundial que aconteceu tragédias e coisas assustadoras, tanto de uma forma boa, como de uma forma ruim. E ele diz que todas essas tragédias, ou caos, ou coisas extremamente gloriosas e grandiosas, em várias partes do mundo, as coisas mais impactantes foram no ano em que Israel celebrava o Shemitah. Aí o cara começa a descrever. Um que é bem famoso, que todo mundo conhece, a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Aquele ano era Shemitah. E se você perceber, foi dia 11 de setembro. Quem é que não lembra, né? Todo mundo lembra. Até quem não nasceu naquela época sabe disso. 11. Era um ano, ou melhor, um mês que iria entrar o Yom Kippur. É na mesma data. Só que lá estava coincidindo no mesmo ano de ser Shemitah. Aí, sabe qual que foi o livro está escrito antes disso do que eu vou falar aqui agora. Sabe quando foi o último Shemitah, ou seja, os últimos 7 anos desse aqui? 2021. 2021 teve o que, irmão? A pandemia estava no nível mais terrível que estava. Começou em 2019 lá, mas o mundo mesmo ficou contaminado em 2021. Entre 2021 e 2022, que foi o Shemitah, o último Shemitah, o último ano sabático. E agora o próximo vai ser do 28 para 29. Então, olha que, vou usar essa expressão, olha que coincidência, né? Mas essas coincidências têm coisas espirituais por trás. O Shemitah é o ano que se proclama o ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus ele fala sobre isso usando a profecia de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade daqueles que estão cativos e a restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor também era jubileu também. Era um ano de libertação total para todas as áreas. E aí, põe a próxima imagem, Jó. Tem um monte de outras coisas aqui que eu poderia citar, mas nosso horário aqui já está indo. O Yom Kippur, para mim, o que eu mais gosto dessas mensagens do Yom Kippur está aqui, ó. Aberturas e fechamento dos livros. Porque livro é memorial, irmão. Aí, essa daqui você pode ter certeza que eu vou ter uma pregação exclusiva para falar sobre isso. Os livros, nesse espaço de 10 dias, que vai começar nesse ano de 2025, no dia 23 de setembro,
do dia 23 de setembro até o dia 2 de outubro, no mundo espiritual, segundo a tradição, é o dia em que os livros vão se abrir, e no 10º dia o livro se fecha. Que livros são esses? Nós temos vários livros de um lado, e um mais conhecido, dois mais conhecidos, o livro da vida e o livro dos mortos. Para a mente do crente cristão, o livro da vida abriu para ele no dia que ele aceitou Jesus, e Jesus pôs o nome dele no livro da vida. É isso, pastor? Também. Mas isso é só uma das coisas que tem dentro dessa revelação. O livro da vida é dentro da tradição judaica, da onde se nasceu isso. Por isso que os judeus repetem isso, porque os versículos do Novo Testamento eram judeus também falando, tá, irmãos? Não se engane com isso. Então, eles carregam esse entendimento, que o livro da vida, por exemplo, que nós vamos falar sobre ele, Deus escrevia o seu nome para lembrar de você, para dar uma sentença de você, na sua vida de bênção, para o próximo ano. Então, era tipo assim, eu fiquei um ano todo ligado com o Senhor, me conectei, e imagina eu como um judeu, ok? Naquela época do Antigo Testamento. Chega o Yom Kippur, chega o Rosh Hashanah, cabeça do ano, os 10 dias. Qual é o meu dever? Meu dever é se colocar na presença de Deus. Então, se eu me coloco na presença de Deus durante aqueles 10 dias, fazendo caridade, me arrependendo, buscando a Deus, Deus vai se lembrar de mim, olha que doidura, vai escrever o meu nome no livro da vida, e no 10º dia, que é no dia do Yom Kippur, que ele fechar o livro, ele vai fechar o livro, e ele está dizendo assim, o nome daqueles que se apresentaram diante da corte espiritual, porque também é dias de juízo. Eu escrevi aqui, eu vou lembrar deles no próximo ano, e vou abençoar eles. E aqueles que não estão escritos aqui, achados nesse livro, serão julgados. Essa é a parte que eu mais gosto de pregar, porque fala de uma escatologia que o cristão, ele acha que só vai acontecer lá na frente, mas isso acontece todos os anos. No Yom Kippur, irmãos, dentro desse entendimento, é o dia em que Deus decide quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai passar por isso. É o dia que Deus vai decidir tudo na vida da humanidade. Então, quem se comparece diante dele nesse período, e ele registra o nome dele lá no livro da vida, Deus vai lembrar de abençoar essa pessoa, de dar um ano de bênção, de vitória para essa pessoa. Olha como é que surgiu esse entendimento. E aí eu vou trazer para você o primeiro cara, que é Moisés, que falou sobre esse livro da vida. Inclusive, ele fez uma proposta indecente para Deus, dizendo assim, Deus, se o Senhor não se compadecer desse povo, risca o meu nome do livro da vida. Apaga o meu nome, tira o meu nome de lá. É doido isso aqui. E aí eu vou trazer uma mensagem, todo ano eu falo sobre isso, mas é porque é muito interessante. É o dia que ele abre os livros e fecha. Aí tem o livro das obras, tem o livro dos mortos, e a gente vai falar sobre os livros. Os livros são o quê? Registros no mundo espiritual, memoriais, para ser lembrado, tá? Então, é basicamente isso. E aí, irmãos, a última aqui para me colocar para vocês, põe aí, Job, a próxima imagem. Aqui hoje é só um resumão, não é nem pregação isso aqui, só explicação. Esse dia também é o dia de Yom Hadin. E aqui nós temos a palavra Din, em hebraico, que transmite a ideia de um julgamento, do que é um julgamento. É um momento de passagem determinado pela mão de Deus, que nos traz vida ou queda, conforme a justiça do Senhor. E aí nós vamos falar do tribunal de Cristo. Todos nós hamos de passar
no tribunal de Cristo. Eu vou falar sobre o tribunal das obras, que é esse dia também. Falar de muitas coisas, de decretos, de vitórias que foram dadas. Esse daqui também é interessante. Um exemplo clássico é Jonas. Quem lembra de Jonas? Esse tempo atrás eu peguei sobre Jonas, né? Iohanna, o nome de Jonas lá, que significa pomba. Pomba tem aquela a ver com paz, com tranquilidade, com calma, todas essas coisas. E Jonas, segundo a tradição, não a Bíblia, mas os elementos que aparecem no livro de Jonas, Jonas leva o povo ao arrependimento no dia, ou os dias aqueles dias que Jonas prega naquela cidade Nínive, é os mesmos dias de Rosh Hashanah, cabeça do ano, que geram arrependimento a nível nacional, e Deus cura a nação, sara a nação, restaura a nação, e segundo o entendimento é nesse período do Yom Kippur, que Deus muda um decreto de uma cidade toda, porque a cidade resolveu se arrepender pela pregação do Jonas. Mesmo na rebeldia dele, na teimosia, ele leva a mensagem de Deus e isso traz um avivamento a nível nacional. E aí lá tem os 40 dias, que fala lá sobre os 40 dias, fala um monte de elementos lá que tem a ver com esse período que a gente está vivendo agora de Yom Kippur. E tem várias outras passagens bíblicas que falam de decretos que foram mudados, de sentenças que Deus mudou neste período, nesse dia de Yom Kippur. Então, o Yom Kippur também é o dia em que Deus dá decisões judiciais no mundo espiritual. Então, imagina você, irmão. Agora, deixa eu fazer uma explicação antes de ler um versículo aqui para você. O mundo espiritual, ele é um tribunal, 24 horas um tribunal funcionando. Eu poderia pregar Zacarias capítulo 3 para falar desse tribunal. Tem um acusador, o opositor, Satanás, ou Ra-Satã, o nosso opositor de um lado, tem Deus como justo juiz, tem o sacerdote Josué, tem todo esse cenário de um tribunal. O mundo espiritual é um tribunal. O diabo, irmão, por exemplo, uma pessoa invejosa foi lá e fez uma macumba para você. O que é essa macumba diante desse tribunal? A macumba é uma adoração para um demônio, a feitiçaria também é uma adoração para esse demônio. Então o demônio chega no mundo espiritual, apresenta aquilo para Deus e fala: olha, essa macumba aqui foi feita para fulano de tal, para separar, para divorciar, para não sei o que, tal. Como é que Deus vai julgar uma pessoa? Deus não julga a pessoa se é crente ou se não é crente, irmão. Não é questão de fé, é questão de obras, do que a pessoa crê, do que a pessoa está vivendo. E obras, inclusive, de justiça. Macumba pega em crente diz crente desviado, crente fora da presença, crente que é crente só aqui, mas na vida secular, material, não tem posição de crente. Então o diabo vai dizer: oh, essa macumba tem que pegar nessa pessoa, sabe por quê? Essa macumba é para a vida amorosa. E ele fica lá dando em cima das outras, fica vendo isso. O diabo vai pegar todos os teus pecados, vai falar: oh, essa mulher é uma ciumenta, então, e vai apresentar todos os argumentos negativos e vai apresentar diante de Deus. Dentro desse entendimento de sentença e juízo, se você não se apresenta nessa audiência, aqui na terra nós temos um negócio chamado julgar a revelia. A causa foi julgada a revelia. O que é julgar a causa a revelia? É quando uma audiência foi marcada, você foi chamado e você não comparece. Aí o juiz vai sentenciar do jeito que ele quiser. E normalmente dá para quem foi lá presencialmente. O mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você não se apresenta no mundo espiritual e fala assim: ó, essa macumba, esse trabalho, esse pecado que esse demônio está apresentando, isso não pertence a mim, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que isso seja quebrado, cancelado. Sabe por quê? Porque o diabo é isso, essa pessoa é... Você apresenta os seus argumentos no mundo espiritual. Aí é que começa a quebrar a feitiçaria. Imagina isso agora dentro do Yom Kippur, que é um dia que Deus vai decidir. Então, irmão, é o dia em que você vai falar: Senhor,
Eu quero colocar diante de ti as maldições que estão vindo aí na minha geração familiar. Olha, na minha família tem relacionamentos que não prosperam. Na minha família, eu estou vendo, na época da minha avó, na época do meu pai, na época da minha mãe, está acontecendo coisas repetidas. É um vício que pega um, que pega outro, que pega outro, que pega outro. É os casamentos que não prosperam. É as mesmas enfermidades que estava na avó, estava agora na mãe, está em mim, ou está nos meus filhos, vai passando. Tu pega tudo isso, irmão, e coloca diante do tribunal de Deus. Fala assim, eu julgo isso aqui. Dá uma sentença sobre isso aqui. Mas não é uma sentença baseada no que eu fiz ou do que eu deixo de fazer, mas naquilo que Cristo fez por nós. Então, se tu junta esse entendimento judaico com o que Cristo fez, irmão, é uma revolução no mundo espiritual que acontece. É algo extraordinário que vai acontecer. E eu poderia falar de centenas de testemunhos que eu vi acontecer na minha vida, na vida de pessoas que, ao longo desses anos, têm feito essa campanha de oração conosco. Campanha, a gente fala campanha, irmão, só para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Mas é um período, é um tempo que é gravado, que é marcado por Deus, e que não tem como a gente não comparecer sabendo dessas bênçãos. Então, nesses dias também é dia da gente se apresentar diante de Deus e nos defender das acusações do diabo. E como que a gente se defende das acusações do diabo? Reconhecendo que a gente é errado. É realmente, Senhor, o diabo está me acusando porque eu pratiquei tal pecado, eu fiz tal iniquidade, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Por isso que é dia de perdão. E o perdão, ele vem trazendo todo o pacote de bênção. Se esse perdão for verdadeiro e genuíno, Deus vai liberar uma sentença de vitória. Ah, eu não participei, então você não compareceu à audiência que Deus te chamou. A sua causa vai ser julgada à revelia. E aí eu vou trazer uma ministração, esse ano, que eu não preguei nos outros anos. Citei algumas coisas, que há o julgamento para o justo, há o julgamento para o ímpio, e há um julgamento de pessoas neutras. E essas pessoas neutras são pessoas que não conhecem, não sabem, não têm essa informação do que está acontecendo. Deus julga também essas pessoas. Porque no Yom Kippur, Deus não está julgando, não é judeu, não é gentil. Dentro do entendimento original judaico, no Yom Kippur, Deus está julgando o mundo todo. O mundo todo, todas as nações. Então, ele vai sentenciar dessa maneira, certo? Então, esse também é conhecido como dia de Yom Hadin, dias de juízo. Daniel, capítulo 7, versículo 10, vai dizer, sabe o quê? Inclusive tem a ver com os livros, né? Que a gente vai pregar também sobre isso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Ele se assentou como juiz e abriu os livros. E aí Daniel vai continuar contando a história. Ele se assenta, abre os livros e vai fazer o quê? Julgar a humanidade, ou julgar as pessoas conforme o que está escrito naqueles livros. Então, tem a ver com isso também. Dentro da interpretação judaica, nos dias 10 ou nesses 10 dias, são dias de temor. E temor não é medo, temor está falando de reverência. Os livros, inclusive o livro da vida, é aberto. Os livros dos ímpios e dos intermediários também são abertos no céu. E Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Dentro de uma visão e de um comentário cristão, aponta para o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 15. E em Cristo,
o nosso nome está escrito para sempre. Lucas 10, 20. Então, quando a gente capta todas essas revelações aqui, todos esses entendimentos, e não é fácil não, viu, irmão? Eu mesmo que sou pastor, é lógico que eu já estou há 10 anos estudando e pregando sobre isso. E eu estou falando para vocês que uma boa parte, tanto aqui no YouTube como vocês presencialmente, talvez é a primeira vez que está ouvindo sobre isso. Mas, irmãos, é difícil um pouco entender. Mas quando você entende, quando você capta essa revelação no seu espírito, você vê que isso é uma revelação que pode te levar a um nível de bênção muito maior do que você possa pensar. Então, fica ligado, vocês do YouTube, que agora todos os cultos que a gente vai ter neste mês de setembro, a partir de hoje, quinta e domingo, sempre vai ser uma pregação, ou eu, ou algum dos obreiros vai trazer uma pregação para falar de algum desses pontos aqui que eu abordei com vocês, para a gente se preparar para o dia 23 de setembro, começar os 10 dias de oração, para a gente se apresentar diante de Deus, para a gente passar esses 10 dias de santificação, de consagração, pedindo a Deus o quê? Um novo decreto de vida. Aí tu vai apresentar nesses 10 dias o teu casamento, vai apresentar a tua saúde, vai apresentar a tua empresa, as tuas finanças, a tua vida espiritual, o teu ministério, um monte de outras coisas. Tudo que você quiser, você vai apresentar diante de Deus, pedindo o quê? Deus, dá um decreto favorável, muda a minha vida, muda a minha história. Porque é para isso que serve esse período. Para a gente se arrepender, para a gente se humilhar e receber de Deus o quê? Uma resposta de bênção, uma resposta de vitória. Vamos se colocar de pé agora, vamos orar. É isso, irmão. Hoje não foi uma pregação, foi só uma exposição do que a gente vai fazer, do que a gente vai pregar nesses dias aí. E eu convido você para estar frequentemente vindo a partir de hoje. E no dia que você não puder vir presencialmente, assista a live. Ah, não encontrei, me manda. E as lives de pregação, todas elas vão ser transmitidas ao vivo, primeiramente no canal de pregações. Talvez eu baixe as lives 1, 2, 3 dias depois e coloque nos outros canais. E o canal de pregações é esse canal, Mensagens Proféticas para o Seu Dia. E eu tenho certeza que isso vai trazer edificação para você e vai trazer bênçãos. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso, eu necessito de uma resposta do Senhor. Senhor, eu quero agora entrar na Tua presença para Te invocar. Vem, Senhor, me socorrer, me ajudar. Jesus, Tu és aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O domínio, o governo de tudo pertence a Ti, está nas Tuas mãos. Senhor, eu não aceito o inimigo, o meu adversário, vencer. Senhor, eu quero a derrota dele. Tudo aquilo que o diabo tem feito na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida amorosa, no meio da minha família, na vida dos meus familiares, na minha vida espiritual, eu quero agora que este mal cesse,
pare. Senhor, traz agora um tempo novo, um tempo de paz, de alegria, de prosperidade. Chega, meu Deus, de deserto, de provação, de humilhação, de derrotas. Traz agora, Senhor, para a minha vida, este tempo de conquista, porque eu vou vencer todos esses adversários espirituais, porque a tua palavra diz que a minha luta não é contra carne e nem sangue, mas contra o diabo com seus demônios. Senhor, libera agora um decreto de vitória, de bênção sobre a minha vida e quebra definitivamente toda a ação do mal. Senhor Jesus, a tua palavra diz que todas as coisas eu posso, porque o Senhor que me fortalece. Restaura, Senhor, o ânimo, o vigor, as forças físicas, emocionais, intelectuais em mim. Traz, Senhor, essa renovação, porque eu quero lutar para vencer, para conquistar, e não aceito mais o inimigo me derrotar. Tudo aquilo, Senhor, que está vindo contra a minha casa, minhas finanças, eu declaro agora que isso seja destruído. Todo o mal quebrado, porque o Senhor vai me dar essas vitórias. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim. Eu vou pedir a Cleise para ungir as suas mãos. E a gente vai orar. Quando você receber essa unção nas suas mãos, unge assim as duas mãos. Coloca sobre o seu coração e comece a orar. Comece, você que está em casa também no YouTube, coloca as mãos no coração e comece a orar. Se você tem um óleo da unção aí, faz isso também, unge as mãos. Coloca as mãos no seu coração e comece a orar. Comece a guerrear tudo aquilo que está no mundo espiritual, que você está lutando, que você está guerreando para vencer. Talvez você está aqui essa noite, tanto presencialmente como assistindo essa live, porque você quer que Deus te entregue uma vitória, uma bênção. O Senhor vai guerrear contigo agora. O Senhor vai entrar nessa peleja, vai tomar essa guerra como dele e vai te dar vitória. Tudo aquilo que você está desejando, buscando, eu quero que você clame. Job, põe uma música de fundo aí. Põe tão alta não, se puder. Vai colocar? Senhor Deus, esse momento, Pai. Nós queremos agora, meu Pai, através dessa oração, dessa unção com óleo, meu Pai, declarar, meu Pai, sobre a vida de cada irmão, declarar sobre a vida de cada irmã, que aqui está nessa noite, que a glória do Senhor toque essa pessoa, que o poder de Deus se manifeste agora, com cura, com libertação, todas as forças do mal, que tem lutado contra essa pessoa, nós declaramos agora essas forças vencidas, destruídas. Pai, vai tocando cada pessoa, vai restaurando cada vida, vai trazendo, meu Pai, a vitória, e tudo aquilo, meu Pai, que os teus filhos estão te pedindo, tudo aquilo, meu Pai,
que essas pessoas necessitam para receber. Começa a tocá-las, meu Pai. Que não seja, meu Pai, as minhas mãos ou as mãos da Cleise, mas que seja as tuas mãos, meu Pai, tocando essas pessoas agora, restaurando essas pessoas agora, para fazer, meu Pai, com que todo mal seja vencido, para fazer, meu Pai, com que todo mal seja quebrado, cancelado, anulado, espíritos malignos de tristeza, de angústia, de solidão, de tristeza, de depressão, nós repreendemos dessas pessoas agora, espíritos de enfermidade, espíritos, meu Pai, que têm trabalhado na vida amorosa, para essa pessoa não vencer, para essa pessoa não prosperar, para nada dar certo para essas pessoas, nós damos uma ordem agora, nós damos um comando agora, solta essa pessoa, solta esse homem, solta essa mulher, e perca completamente a influência, perca completamente o domínio, Senhor, e traz agora, meu Pai, grandes bênçãos, traz agora, meu Pai, vitórias, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, meu Pai, e declaramos sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, toda sorte de bênção, Espírito Santo, tudo aquilo, meu Pai, que eles têm te pedido, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, faça esses milagres acontecerem. Não sabemos, meu Pai, o que essas pessoas precisam, o que essas pessoas pedem. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, meu Pai, aquilo que eles pedem, aquilo que eles pensam, meu Pai. Toma nas tuas mãos, meu Pai, e vai tocando cada pessoa, meu Pai, manifestando a tua bênção, manifestando, meu Pai, milagres. Honra, meu Pai, honra a fé de cada um, meu Pai, e os ajude, meu Pai, os prospere de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa. Haja cura, haja transformação, haja milagres, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós determinamos, meu Pai, os céus abertos sobre cada um, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, assente aí 2 minutinhos, eu quero, não vou estender porque o nosso horário já foi, eu quero convidar você para ofertar, para dizimar, para contribuir, e vou orar pelas suas finanças, vou orar para que Deus te prospere. Sabe, irmãos, esses próximos cultos a partir de hoje, nessa campanha que nós teremos do Yom Kippur, convide mais pessoas para estar vindo, convide mais, porque a gente vai aproveitar essas pregações, que vão ser pregações mais profundas. Nós vamos fazer muita oração nesses dias, muita imposição de mãos, tá? Traga alguém que precisa, para a gente estar orando por essa pessoa, que eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres, e essa certeza que eu tenho é fé. Se a gente tem fé, a gente conquista, a gente vai, tá bom? A Amanda está aqui do lado com o QR Code, se você quiser ler o QR Code, abre o seu celular aí. Tem envelope também para você fazer físico. E tem maquininha também, caso você queira fazer pelo cartão. Eu quero orar por você. Jesus, abençoe, meu Pai, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, todas essas pessoas, meu Pai, que hão de contribuir. Seja, meu Pai, as pessoas que estão aqui no YouTube assistindo, seja aqueles presencialmente, que cada oferta voluntária, que cada um que contribuir, cada um que vai devolver o seu dízimo, cumprir com a sua oferta, abençoar essa obra. Eu quero que o Senhor multiplique, prospera. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 9, também fala que o Senhor é quem dá semente ao que semeia. Talvez alguém aqui nessa noite
não tem a condição de semear porque está sem essa semente, está sem dinheiro. A tua palavra diz que o Senhor é quem dá a semente ao que semeia. Coloca nas mãos dessa pessoa, Pai, não só uma, como várias, muitas sementes, para que na próxima oportunidade, essa pessoa também tenha condição. E lá em 2 Coríntios 9, também diz que além do Senhor dar semente ao que semeia, o Senhor dá o pão para comer, o Senhor aumenta os frutos da sementeira. Então, meu Pai, faz tudo isso acontecer. Traz o pão é o resultado da semente. E a tua palavra diz que o Senhor ainda multiplica a sementeira, ou seja, faz dar mais frutos ainda. Gera, meu Pai, esse nível de bênção. Gera esse nível de milagres, meu Pai, na contabilidade financeira de cada um. Nós repreendemos agora o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor e toda a força espiritual que trabalha nas finanças. E determinamos a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos se pôr de pé, irmãos? Pessoal, a Cleide está me fazendo lembrar aqui que no dia 14 agora, desse mês, nós vamos ter o batismo nas águas, tá? Nós alugamos o lugar para fazer o batismo, tá? E a proposta, nós vamos avisar aí, no próximo domingo a gente fala de novo, na semana que vem a gente fala de novo, porque lá, como a gente teve que alugar o lugar, preste atenção nisso aqui, ó. Olha, o mistério está aqui, ó. Vai perder a revelação forte no final. Como a gente alugou o lugar, e o batismo é coisa rápida, nós estamos pensando também de ficar um tempinho de lazer lá, fazer uma comidinha para comer. Os irmãos aí que animar a trazer 1 quilo de carne, a gente faz um churrasco lá e come. Fazer um momento de comunhão, tá? Como teve que alugar o lugar, aí vamos aproveitar que já pagou mesmo, então a gente aproveita e tem um momento de comunhão, tá? No dia 14 nós vamos realizar esse batismo, tem algumas pessoas daqui da igreja, são poucas, mas tem também lá na igreja de Aparecida de Goiânia, também são poucas, mas para Deus, uma alma, meu Deus do céu, né, irmão? Uma alma vale o mundo todo. Então, o que importa é isso, tá? Fica ligado nisso daí, que a gente vai estar divulgando certinho, falando. E se você também ainda não foi batizado nas águas e quer participar, é só avisar a gente que a gente prepara tudo isso, certo? Estenda as mãos assim, diga assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse dia. Eu saio daqui, deste culto, debaixo de uma nuvem de bênção, e que a tua graça, a comunhão, a consolação, a unção, o amor de Deus seja sobre a minha vida, sobre a minha família, não só hoje, mas por todo sempre. Amém? Então está finalizado em nome de Jesus. Domingo o culto é 18 horas, tá, irmão? Esquece não.